Boa tarde, quinto ano. Como a nossa apostila de geografia já terminou, a tia Ana Lúcia vai pegar essa nossa aula de geografia e a gente vai continuar nossas atividades de história, tá bom? Então, apostila de história, página 40. Cultura, a identidade de um ser, grupo, povo ou nação, tá bom? Texto e contexto. Observe a imagem ao lado. Ela traz uma diversidade de pessoas e culturas diferentes. Então, vamos pensar aí, o que é cultura? Poderia ser os nossos costumes, nossa linguagem, nossos conhecimentos populares? Com base em tudo o que estudamos neste capítulo e na imagem da abertura deste tema, nós já sabemos o que é cultura. Então a tia já até colocou aqui para vocês, ó. Cultura são todas as manifestações de um povo, a sua linguagem, a religião, crenças, né? A gente já viu isso aí quando a gente leu os textinhos lá para trás. Aí na página 41, qual é a importância da cultura para um povo? Se você não souber me responder agora, leia o texto aqui de baixo que a tia vai ler agora com vocês. Preste atenção nele, que ele vai trazer resposta para essa pergunta aí, tá bom? Então vamos lá. Teorizando. O conceito cultura é muito amplo, porque engloba uma série de práticas cotidianas de um povo. Essas práticas vão desde a linguagem até os costumes, festas populares, tradições, modo de se vestir, enfim, tudo que dá característica a um povo, fazendo com que as pessoas se reconheçam como pertencentes a um grupo e, paralelamente, percebam-se como diferentes dos outros povos. A cultura, ao mesmo tempo, é algo individual, exterior ao indivíduo, uma vez que já nascemos em um grupo com costumes e hábitos próprios, e também coletiva, pois é elemento de reconhecimento entre um grupo e até mesmo entre uma nação. Conforme já estudamos, a linguagem é um elemento cultural. Em nosso país, por conta da sua dimensão territorial, há variações linguísticas. Entretanto, em qualquer lugar do país a que você vá, será conhecido como brasileiro. Portanto, a língua portuguesa é um elemento que nos identifica como nação. Há variações culturais em nosso país, como as festas típicas, as vestimentas que dão características aos grupos locais, diferenciando-os de outros grupos. Cada região, com suas práticas, garante a identidade de seu povo. O carnaval, por exemplo, manifestação cultural no Brasil, expressa-se de diferentes formas, em cada região, garantindo as características próprias de cada uma. E qual é a importância da cultura? É a cultura que nos dá identidade e nos faz ter o sentimento de pertencimento. Todos queremos ser aceitos e fazer parte de um grupo social. A cultura nos permite isso. É o elemento que nos faz seres sociais. É fundamental que as futuras gerações mantenham e valorizem a sua cultura. É ela que dá características a cada povo. Por isso a importância de valorizar os conhecimentos familiares e as histórias culturais, muitas vezes transmitidas oralmente. Seja uma receita, seja uma festa popular, seja uma crença, todos esses elementos mantêm viva a cultura de um povo, né? Então vocês vão responder o exercício 14 da página 42. Atenção ao capricho, hein, gente? E o número 15. Aí aqui embaixo ele fala pra gente assim: cidadania, diversidade cultural, democracia, declaração dos direitos humanos. Texto e contexto. Então vamos lá, né? Ele fala pra gente pensar aí, né, discutir sobre alguns conceitos, né? Cidadania e democracia. Qual o significado dessas palavras? Que relação existe entre elas, hein? Em sua vida escolar, em que situações você pôde usar da democracia? Que
tal a sua turma eleger um representante de classe? Converse sobre isso com seus colegas e com seu professor. O que vocês acham quando a gente voltar, a gente eleger um representante de turma, hein? Vocês sabem o que um representante de turma faz? Ele representa a nossa turma, né? Então, quando a gente pretende alguma coisa, quando a gente quer reivindicar alguma coisa, quando a gente quer melhorar alguma coisa, esse representante vai representando a turma, falar com a nossa diretora, com a professora, né? Para tentar resolver esse assunto da melhor forma possível. Então, a gente pode pensar nisso quando a gente voltar. Me lembrem, hein? Mas a gente também não pode esquecer, gente, que o representante, ele tem que ser aquela pessoa, né, que está sempre na aula, que faz as suas atividades, né, que não deixa passar nada, né, ele tem que ser uma pessoa ativa dentro de sala de aula, né, porque não adianta nada você colocar uma pessoa como representante, porque ele não sabe o que acontece dentro de sala de aula, não é verdade? E nem dentro da escola. Aí não tem porquê. Então vamos lá, dialogando. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Declaração Universal do Direito Humano, página 5. Disponível aí no site pra gente, tá? O trecho acima faz parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? E ele fala pra gente assim: atualmente o ser humano tem garantido os direitos propostos no artigo 3º dessa declaração? Por quê? E aí, vocês acham sim ou que não? Pensem aí. Finalizando esse capítulo, vamos pensar em alguns conceitos importantes para a nossa vida em sociedade. O primeiro deles é o conceito de cidadania. Todos nós já nascemos cidadãos, tendo alguns direitos que já nos são garantidos. Ser cidadão é pertencer a um grupo social, isto é, fazer parte dele. Ser cidadão nos dá inicialmente direito de sermos cuidados, termos nossas necessidades básicas atendidas, alimentação, afeto, moradia. Mas ser cidadão não é exercer a cidadania. Conforme vamos crescendo, vamos aprendendo a fazer o uso da nossa cidadania. Percebemos que não temos só direitos, mas também deveres. Como respeitar o nosso próximo, suas opiniões e suas diferenças culturais, né? Aqui entramos em um outro tema, diversidade cultural. Esse tema está relacionado à liberdade de cada indivíduo, que cada indivíduo tem de praticar e vivenciar sua cultura, religião, modos de se vestir, crenças e valores. A cidadania dá às pessoas a liberdade de pensamento, de vivenciar sua cultura, sempre respeitando as práticas culturais das outras pessoas. A cidadania também está relacionada à democracia, a qual significa a vontade da maioria. Nós vivemos em um país democrático e isso se expressa principalmente por meio das eleições, quando a maioria do povo escolhe quem irá nos representar, governando os municípios, os estados e o país. Democracia não significa concordar com o outro, mas respeitar a decisão da maioria. Em nosso país, a democracia é representativa, ou seja, escolhemos pessoas para nos representar. Todos esses significados se associam a um documento criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1948. Após a Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi feita numa época em que o mundo vivia as tensões de uma reconstrução pós-guerra. Esse documento tinha por objetivo garantir aos homens o exercício da cidadania e a vivência em uma verdadeira democracia, sem perseguições por conta da diversidade cultural, sem que um povo se sentisse superior ou no direito de dominar o outro. Apesar de tanto tempo após a sua publicação, colocar a declaração em prática ainda é um desafio.
Por isso, é preciso que cada um tome consciência do seu papel como cidadão e exerça a democracia de forma consciente, buscando a melhor forma de garantir o direito à diversidade cultural de cada povo, né? Então, vocês vão resolver o número 16 e 17 da página 45 e o número 18 da página 46, tá bom?